Hoje, você verá histórias emocionantes de saudosos artistas que enfrentaram graves doenças no final da vida e sofreram muito antes de morrer. Se inscreva e deixe uma mensagem de carinho para esses artistas nos comentários. Começamos com Wagner Montes, que apesar de ser advogado, se tornou famoso como jurado do programa Show de Calouros do SBT. Ele, que atuou como apresentador de programas policiais, construiu também uma carreira política, inclusive chegando a atuar como presidente em exercício na Alerj em 2017. Poucos sabiam, mas Wagner teve uma de suas pernas amputadas nos anos 80 devido a um acidente que sofreu de triciclo. Ainda neste ano de 2017, ele passou a apresentar problemas de saúde ligados ao excesso de peso, chegando a precisar de cadeira de rodas para se locomover. Após longas internações devido a problemas cardiovasculares, o apresentador faleceu em janeiro de 2019, com 64 anos, acometido por uma forte infecção urinária que evoluiu para choque séptico e sepse. Não se sabia até então, mas Wagner também batalhava há 9 anos contra um câncer metastático. Outro famoso que também sofreu muito em seus últimos anos de vida foi o apresentador Ataíde Patrese. Herdeiro de uma grande fortuna, Ataíde viveu o auge do seu sucesso nos anos 90. O apresentador tinha doado a um de seus filhos um de seus rins. Infelizmente, com o passar dos anos, o outro começou a apresentar problemas, o forçando a precisar de constantes sessões de hemodiálise. Ataíde contou em entrevista que um de seus médicos havia lhe oferecido um rim por $50 mil e que ele chegou a cogitar a ideia. Porém, se arrependeu logo em seguida e não seguiu adiante com a compra do órgão. Em março de 2006, aos 64 anos e sem sucesso na fila de transplantes, Ataíde não resistiu e faleceu devido a uma parada cardíaca que sofreu logo após uma sessão de hemodiálise. A violinista e cantora Rosinha de Valença foi um dos mais importantes nomes da MPB e também da Bossa Nova, fazendo sucesso nas décadas de 60 e 70. No ano de 1992, a cantora, infelizmente, sofreu uma parada cardíaca e, em decorrência disso, uma lesão cerebral a manteve em coma até o final de sua vida. Durante o período que Rosinha esteve em coma, nos anos 2000, vários artistas se reuniram em um show intitulado Uma Noite para Rosinha para arrecadar fundos visando a continuidade dos seus cuidados. Entre os mais famosos estavam Beth Carvalho, Leci Brandão e Joana. Em estado vegetativo, Rosinha foi cuidada pelas irmãs até a sua morte, que chegou em junho de 2004 por insuficiência respiratória, quando ela já tinha 62 anos, após ficar 12 anos acamada. O pequeno gigante da música, Nelson Ned, não poderia deixar de aparecer em nossa homenagem. Sucesso absoluto de vendas, ganhou discos de ouro no Brasil e no mundo e vendeu mais de 45 milhões de cópias ao longo de sua carreira. Infelizmente, seus últimos anos de vida foram bem tristes, com Nelson chegando a admitir em sua biografia que, devido à depressão que o acometeu no auge do seu sucesso, acabou por se entregar ao vício em entorpecentes. Com a saúde já debilitada por sofrer com diabetes e hipertensão, ele acabou por perder a visão de seu olho direito em decorrência de um AVC em 2003. Nelson, que também estava começando a desenvolver Alzheimer, estava vivendo em uma clínica de repouso quando faleceu em janeiro de 2014, com 66 anos, devido a complicações de uma pneumonia. Agora, vamos falar de Mara Manzan, a dona do inesquecível bordão Cada Mergulho é um Flash. Mara, além de ótima atriz, encantava a todos por sua simpatia e alegria, sempre sorrindo para as fotos dos paparazzis. Tendo desenvolvido a sua carreira como atriz praticamente só na TV Globo, ela participou de grandes sucessos como O Clone e Caminho das Índias. Seus problemas de saúde começaram em 1998, quando enfrentou um enfisema e, pouco depois, um câncer no útero e nos ovários.
Tabagista desde a sua adolescência, Mara não conseguiu se livrar do vício. Então, descobriu um novo câncer em 2008, desta vez no pulmão. A atriz, que finalmente conseguiu dar adeus a esse hábito tão danoso, não resistiu às complicações da doença e faleceu em novembro de 2009, aos 57 anos, após lutar contra o câncer por mais de um ano. A vida e morte da grande estrela Cazuza não poderia deixar de aparecer por aqui. Em pouco mais de 10 anos de carreira, Cazuza deixou mais de 126 canções gravadas. Muitas dessas ainda tocadas nas rádios até hoje, quase 34 anos após a sua morte. Em 1989, o cantor revelou ser portador do vírus da AIDS e chegou a tentar um tratamento inovador em Boston, nos Estados Unidos. Como não obteve sucesso nem viu melhoria em sua saúde, Cazuza optou por voltar a se cuidar aqui mesmo no Brasil. Muito fraco e debilitado, chegou a pesar apenas 40 quilos, precisando inclusive de cadeira de rodas para se locomover. O descanso para o seu corpo chegou em julho de 1990, quando Cazuza faleceu, com apenas 32 anos, em decorrência de um choque séptico. Parte importante da famosa banda Chiclete com Banana, onde atuou por 20 anos, Cacique Johnny brilhou nos trilhos com os seus solos de guitarra, que se tornaram sua marca registrada. No início dos anos 2000, Johnny descobriu que era portador de uma doença degenerativa chamada ataxia cerebelar. Aos poucos, ele foi perdendo os movimentos dos braços e precisou se afastar do grupo em 2001. No ano seguinte, Johnny acionou o grupo na justiça em busca de direitos trabalhistas, mas sem sucesso. Ele contou em entrevista que tinha sido abandonado por todos os integrantes da banda. O guitarrista faleceu em julho de 2019, aos 54 anos, após a doença afetar os seus movimentos e visão. Nos últimos anos de vida, Johnny viveu com familiares, sustentado apenas por uma pequena pensão por invalidez que recebia do INSS. A querida e premiada atriz global Cláudia Giménez começou a se destacar na TV na década de 80, principalmente pelo toque divertido que dava a todos os seus personagens. Ainda em 1987, os problemas começaram, pois Cláudia descobriu um tumor no mediastino, o responsável por separar o pulmão esquerdo do direito. A atriz conseguiu seguir a vida, porém esse tumor enfraqueceu os tecidos do seu coração. Por isso, 12 anos depois, Cláudia precisou passar por uma cirurgia cardíaca para colocar 5 pontes de safena. Alguns anos se passaram e, entre sucessos na TV em 2012, uma nova cirurgia no coração se fez necessária, dessa vez para reparar a válvula aórtica. No ano seguinte, mais uma foi feita para a colocação de um marca-passo. Todas as cirurgias foram bem-sucedidas, mas a atriz, é claro, sofreu muito durante todo o processo. Infelizmente, em agosto de 2022, Cláudia Giménez faleceu aos 63 anos em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Você sabia que Marcelo Rezende, dono do famoso bordão "Corta pra mim", apesar de ser um dos jornalistas mais importantes do país, nunca de fato se formou em jornalismo? Pois é, sua carreira foi construída mediante apenas o seu grande talento. Em maio de 2017, Rezende recebeu o diagnóstico de câncer no pâncreas com metástase no fígado. Otimista como sempre, se afastou do seu trabalho para iniciar o tratamento e prometeu voltar logo. Rezende continuou presente nas redes sociais, sempre postando atualizações sobre seu estado de saúde, até que em setembro do mesmo ano não resistiu à evolução da doença e acabou por falecer aos 65 anos de falência de múltiplos órgãos. Embora sua luta contra o câncer tenha durado apenas 4 meses, em suas últimas semanas de vida, Rezende estava muito magro e abatido, mostrando o quão afetado ele foi pelo câncer. O grande cantor e compositor pernambucano Luiz Carlos Magno fez muito sucesso com suas músicas nas décadas de 60 e 70. Além do estilo romântico, o brega também fez parte de sua carreira. Ele, inclusive, chegou a gravar algumas canções com o ícone Reginaldo Rossi.
Quando estava no auge do sucesso, com mais de 35 discos gravados, os problemas de saúde começaram a afetá-lo. Luiz Carlos sofreu 5 AVCs em apenas 8 anos e, aos poucos, foi perdendo a capacidade de se locomover e falar normalmente. Em seus últimos anos de vida, o cantor já tinha o seu lado direito do corpo completamente paralisado. O último AVC aconteceu no final de 2016. Após ficar internado por 2 meses, Luiz Carlos não resistiu e faleceu aos 78 anos, em janeiro de 2017. O assistente de palco russo era apaixonado por seu trabalho na TV Globo. Por muitas vezes, chegou a falar que gostaria de morrer trabalhando. Em 2011, Russo sofreu um infarto e precisou ser submetido a uma cirurgia para a colocação de 5 pontes de safena em seu coração. A cirurgia foi bem sucedida, mas ele foi ficando cada vez mais debilitado devido à sua idade avançada. Em 2014, a Globo o demitiu, fazendo com que Russo entrasse em profundo estado de depressão e tristeza. Em entrevista, ele disse que às vezes ia até o Projac e tentava passar o seu crachá na esperança de poder acessar novamente os corredores da emissora que, mesmo após demiti-lo, não o desamparou, mas proibiu sua atuação. Em 2015, Russo sofreu um AVC e também em janeiro de 2017, ainda em estado depressivo, partiu aos 85 anos, vitimado por uma falência múltipla dos órgãos. Shaolin conquistou o público parodiando artistas famosos como Joelma e Leonardo e estava no auge de sua carreira quando, em janeiro de 2011, sofreu um grave acidente de carro. Levado ao hospital com traumatismo craniano e fratura grave em um de seus braços, Shaolin passou por uma longa cirurgia, mas, por fim, os médicos conseguiram estabilizá-lo e o colocaram em coma induzido. Após 145 dias de internação, quando recuperou um estado mínimo de consciência, teve alta e continuou a receber cuidados médicos em casa. O humorista demonstrou estar em plena consciência no ano seguinte, quando foi entrevistado por Anna Hickman e conseguiu, com o auxílio de uma máquina sueca, se comunicar mediante os movimentos dos olhos. Infelizmente, a sua morte chegou em janeiro de 2016. Shaolin tinha apenas 44 anos e faleceu em decorrência de uma parada cardíaca. Roney Casarré fazia de tudo um pouco, mas se destacou como comediante e dublador. Durante muitos anos, Casarré emprestou a sua voz ao personagem Pica-Pau. Nas telinhas, o seu papel de maior destaque, com certeza, foi o de João Bacurinho na Escolinha do Professor Raimundo. O comediante era portador de trombogeite obliterante, uma doença caracterizada pela inflamação e trombose de veias dos pés ou das mãos. Infelizmente, com o passar dos anos, o Casarré chegou a perder os movimentos das pernas. Pouco tempo depois, precisou até mesmo amputá-las. Na época, ele ainda estava no ar no programa de Chico Anísio, mas precisou sair. Ao ser afastado definitivamente do trabalho, Casarré sofreu muito e, por fim, foi a óbito, com apenas 45 anos, em janeiro de 1991, em consequência dos múltiplos problemas cardíacos devido à doença. De estilo rústico e gestos dramáticos, o ator Maurício do Vale ficou conhecido tanto no Brasil quanto no mundo. Entre inúmeros sucessos, ele ganhou destaque por sua atuação no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol e na novela Rock Santeiro. Portador de diabetes há muitos anos, Maurício precisou amputar uma das pernas em julho de 1994. E segundo uma entrevista dada pelo seu irmão, quando isso aconteceu, o ator perdeu a vontade de viver e se entregou totalmente à doença, entrando em uma profunda depressão. Apenas 3 meses depois da primeira amputação, Maurício, então com 66 anos, precisou amputar também a outra perna. Horas depois, em outubro de 1994, o ator veio a óbito, vítima de complicações cardíacas agravadas pela diabetes. Nosso querido Clodovil não poderia deixar de ser relembrado. Estilista, apresentador, ator e político, Clodovil deixou a sua marca por onde passou. Em seus últimos anos de vida, ele precisou batalhar contra vários problemas de saúde. Tudo começou em 2005,
quando ele descobriu um câncer na próstata e, após a cirurgia de retirada, passou a sofrer de incontinência urinária. 2 anos mais tarde, o apresentador teve um princípio de infarto e, pouco tempo depois, um AVC, que acabou por paralisar todo o lado direito do seu corpo. Em 2008, após uma cirurgia para tentar amenizar o seu problema de incontinência urinária, acabou sofrendo uma embolia pulmonar. Assim, precisou ficar internado por um tempo. No ano seguinte, em março de 2009, Clodovil pôde finalmente descansar, pois foi vítima de um novo AVC que lhe causou morte cerebral aos 71 anos. Já sabia de alguma dessas histórias? Qual desses famosos você mais sente saudade? Me conte aqui embaixo nos comentários. Deixe também o seu gostei e se inscreva no canal. Assista esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Tenho certeza que você vai gostar muito. Te encontro lá.